Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal da Escola de Informática MPR. Meu nome é César Tanaka e hoje eu vou mostrar como utilizar a função SomaCês com múltiplos critérios unidos pelas operações lógicas e ou. E aqui já vai a primeira dica. Prefira usar a função SomaCês no plural em vez de SomaC no singular. SomaCês no plural é uma função mais moderna que surgiu em 2007 e permite múltiplos critérios. A função SomaC no singular permite somente um critério e era a única disponível até o ano de 2006. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque assim você nos ajuda e também fica sabendo quando novos vídeos são lançados. Aqui eu tenho uma tabela com algumas colunas: país, vendedor, valor de pedido, data do pedido e número do pedido. Cada linha dessa é uma venda, é um pedido. Então nós vamos somar essa coluna aqui de valor do pedido, esses valores aqui. Essa tabela tem várias linhas, ela tem pouco mais de 700 linhas. E a gente vai fazer vários somacês. Vamos começar por um simples. Vou clicar aqui nessa célula G3, vou fazer um somacês para país Brasil. Então a fórmula começa assim: igual somacês, abre parênteses. Primeiro eu vou colocar o intervalo aqui dos valores que eu quero somar, ponto e vírgula. Em segundo lugar, o intervalo do critério, que é o país. Então vou clicar aqui na coluna A, ponto e vírgula, e o critério associado ao país, vou colocar entre aspas aqui, Brasil. Fecha aspas, isso porque é texto, por isso que precisa das aspas. Fecha parênteses, Enter. Aqui está a soma dos valores para o Brasil. Segundo lugar, vou fazer um somacês com dois critérios, Benito e Brasil. O vendedor Benito e o país Brasil. Então o começo é igualzinho ao de cima. Igual, somacês, abre parênteses. Vou usar aqui a coluna que eu quero somar, ponto e vírgula, a coluna do país para o critério, ponto e vírgula, o critério do país. Nesse caso, pessoal, eu vou usar a própria célula. Não preciso digitar aqui entre aspas, eu posso usar a própria célula. Vou clicar aqui nessa coluna que tem o Brasil, ponto e vírgula, e vou colocar mais uma coluna para o critério do vendedor, aqui a coluna B, ponto e vírgula, e o critério do vendedor, vou clicar nessa célula, fecha parênteses, Enter. Agora eu vou fazer com três critérios: soma dos valores para Benito, Brasil e após 1º de junho de 2021. Vou usar essa coluna de data também. O começo é igual. Igual, somacês, a coluna que eu vou somar, valor, ponto e vírgula, a coluna do critério do país, ponto e vírgula, o país em questão que é o Brasil, essa célula, ponto e vírgula, agora o par, coluna do vendedor, ponto e vírgula, e o vendedor. E por último, coluna da data e o critério para data. Aqui nesse caso, pessoal, se você vai usar após, significa maior, maior que 1º de junho. Então você tem que colocar o operador entre aspas, maior. E como eu vou usar a célula, você tem que fechar aspas e concatenar. Esse que é o truque. Concatenar com essa célula aqui. Toda vez que você usa um símbolo de maior, menor, maior, igual, diferente, você precisa concatenar com a célula. Não pode colocar a célula entre aspas, senão o Excel não vai saber que isso aqui é uma célula. Vai achar que é uma letra L e o número 8. Vou fechar parênteses, vou dar Enter. Está aqui o valor mais restrito do menor, porque aqui temos mais critérios de filtragem. Então esse é o maior, vai diminuindo com mais critério, diminuiu mais ainda porque eu estou somando somente após 1º de junho de 2021. Os critérios usados nas fórmulas acima funcionam com a operação lógica e, ou seja, tem que valer todas as condições para que um valor seja somado. Agora vamos fazer uma fórmula com somacês que usa a operação OU. Por exemplo, vamos somar os valores para os países Brasil ou Chile, mais os valores do Chile.
Nós vamos começar pelo modo errado. Vamos fazer uma fórmula errada, que vai ser assim. Igual, soma Cs, o intervalo a ser somado, ponto e vírgula, a coluna do país, ponto e vírgula, critério Brasil. E aqui é o erro. Vou colocar aqui ponto e vírgula, tenho que colocar a coluna do país de novo, ponto e vírgula, e o outro país que é o Chile. Vou fechar parênteses, vou dar Enter e dar 0. Por que deu 0? Por que isso está errado, pessoal? Isso está errado porque não tem nenhuma linha aqui nessa tabela cujo valor está no Brasil e está no Chile ao mesmo tempo. Na verdade, ou o valor está no Brasil ou o valor está no Chile. Não tem como estar nos dois países ao mesmo tempo. Por isso que a soma deu 0. Então, nesse caso, a gente tem que usar a operação ou no Brasil ou no Chile. E aqui nós temos duas alternativas. A primeira alternativa é usar 2 soma Cs. Vou fazer aqui embaixo. Igual soma Cs dos valores, ponto e vírgula, a coluna do país, ponto e vírgula, e o Brasil. Isso aqui dá a soma dos valores do Brasil. Aí eu vou somar com outro soma Cs, onde eu coloco os valores, ponto e vírgula, a coluna do país, ponto e vírgula, e agora o critério do Chile, e fecho parênteses. Dou Enter, e aqui ele somou as vendas para o Brasil e para o Chile. Ele somou os dois países. A alternativa para isso, uma alternativa mais sofisticada, é assim, ó, igual soma Cs, coloco a coluna que eu quero somar, ponto e vírgula, a coluna do país, que vai ser aplicado o critério, ponto e vírgula, e aqui eu posso colocar uma matriz de constantes. Isso só vale para as versões mais novas do Excel. Isso funciona assim, ó, abre chaves, vou colocar entre aspas o Brasil, fecha aspas, ponto e vírgula, e o outro país, que no caso é o Chile, entre aspas também, fecho aspas, fecho chaves. Esse elemento aqui, entre chaves, é uma matriz de constantes, valores fixos, e fecho parênteses do soma Cs. Vou dar Enter e observe que ele colocou duas células. Uma primeira para a soma do Brasil e a segunda para o Chile. Essas duas somadas dão esse valor. Então, para completar o que nós queremos, eu vou dar clique duplo nessa fórmula e eu vou usar aqui uma função de soma. Eu vou somar tudo que o soma Cs vai calcular. Eu dou Enter e esse valor aqui confere com o valor de cima. É uma alternativa mais sofisticada, mais moderna para a soma Cs com critérios OU. E se eu quiser utilizar aqui os valores que estão em alguma célula, eu tenho que criar uma tabela. Eu coloquei aqui do lado direito, pessoal, 3 valores, 3 países. Vou formatar como tabela. Maneira mais simples, menu inserir. Aqui, terceiro botão, tabela. Minha tabela tem cabeçalhos, é o países. Vou dar OK e ele gerou essa tabela, não importa a cor, tá? Ele gerou essa tabela. Se eu clicar aqui dentro, aparece o menu Design da tabela. E essa tabela tem um nome, está aqui em cima, pessoal. Vou dar um zoom para vocês verem melhor. Aqui em cima, ó, essa tabela está com o nome de tabela 3. Eu vou dar o nome de países, por exemplo. Países. Enter. Vou tirar o zoom. E vou fazer a fórmula alternativa, usando esses valores aqui da célula. Então, soma. E vou usar o soma Cs. Igual, soma Cs. A coluna que eu quero somar, a coluna C, ponto e vírgula, a coluna do critério, ponto e vírgula, e aqui eu coloco simplesmente o nome da tabela, que é países. Fecho parênteses, Enter. Ele colocou aqui os 3 países. Para o Brasil, para o Chile e para o Paraguai. E se eu quiser somar os 3, eu simplesmente faço uma soma cercando esses valores aqui da soma Cs. Faço aqui a soma dessa soma Cs com essa matriz, com essa tabela. Vou dar Enter
E aqui eu tenho a soma para o Brasil, para o Chile e para o Paraguai. Se eu quiser fazer a soma só para o Brasil e para o Chile, eu diminuo aqui, vou dar um zoom, ó. Eu diminuo aqui o limite da matriz, vou colocar aqui para Chile, já muda automaticamente e confere com o valor de cima. Se eu quiser voltar para o Paraguai, eu aumento o limite da tabela, aqui muda automaticamente. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir e se inscreva no nosso canal, porque assim você nos ajuda a sinalizar para o YouTube que esse vídeo é interessante e dessa forma ele divulga esse conteúdo para mais pessoas. E se você quiser saber mais informações sobre os nossos cursos presenciais e online, entre em contato pelo link que está na descrição desse vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.